Os irmãos assistem a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, né, por mais esta oportunidade que Deus é dada. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com Deus um pouco, né? Louvado seja o nome do Senhor, através da oração, graças a Deus, né? Da maneira que você está, né? Vamos elevar a voz ao trono da graça do Senhor, pedir para que o Espírito Santo do Senhor, ele fale conosco, né? Porque eu particularmente, sempre me preocupo, né? Eu falo, Senhor, a palavra é tua, o povo é teu, né? Eu sou apenas um instrumento. O Senhor é que sabe o que o povo precisa, né? Que não venha nada de mim. Aí quando a irmã me chamou, eu falei, irmã, é temática, tem algum tema? Ela falou, deixa Deus te usar. Então eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque as mãos sobre o seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, grande Deus de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aqui nos encontramos, Senhor, diante da Tua presença, na Sua casa, que é chamada casa de oração. E, Senhor amado, Tu, Senhor, que sonda e conhece as nossas necessidades, os nossos pensamentos, sabe, Senhor amado, que precisamos, antes mesmo de pedir, ó Pai, Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, conclua a Tua boa obra sobre nossas vidas, nesta noite, Pai, para que então possamos testificar os Teus feitos, as Tuas maravilhas, e possamos sair daqui transformados, renovados em meio à Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, Senhor, a Tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus de Israel, toma, Senhor amado, direção neste lugar, Senhor amado, opera segundo a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para estar agindo sobre cada vida, sobre cada causa, pois só Tu conhece, só Tu sabe, e nada é impossível para Ti, Pai. Faz, Senhor, a Tua obra, a começar por mim, Pai, pois sou tão necessitada, como os meus irmãos que aqui estão, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, tenha liberdade, Pai, sobre cada causa, sobre cada vida, despedaça tudo junto, para que a Tua glória, Pai amado, permaneça, Senhor, sobre nossas vidas, que a Tua presença, ó Deus, seja sobre cada um, para que possamos ser transformados, renovados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar se assentando. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. É como eu falei, né, irmãos? Né, a irmã falou, deixa Deus te usar, tenha liberdade, né? Então a gente pede a direção de Deus e assim, aí Deus vai trazendo as coisas, né? Então eu tenho que anotar, né? Eu tenho que anotar, aí depois eu coloco tudo aqui no papel. Então nós vamos passear na Bíblia, nós vamos adentrar a vários versículos, mas entenda, né? Vamos buscar abrir o nosso coração para entender o que o Espírito Santo do Senhor quer falar conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o meio que o Senhor tem de falar com cada um de nós, né, é através da sua palavra, né? Então a palavra do Senhor é o Senhor falando com nós, né, nos fornecendo em todo o tempo instruções, promessas e revelações daquilo que é a vontade dele para a minha e para a tua vida, amém? Louvado seja o nome
nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, né, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, das vezes que eu vim aqui ministrar a palavra com os irmãos, mas o maior, eu sempre falo isso, irmãos, o maior privilégio que nós temos é de nós sermos escolhidos pelo Senhor, porque a palavra do Senhor fala que foi Ele que nos escolheu, né? Não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E quando o Senhor Ele escolhe, né, Ele traz nós para junto dEle, para perto dEle, Ele nos prepara, Ele nos capacita para algo muito maior, que a gente não tem conhecimento, a gente não tem noção, a gente não tem dimensão, né? Eu falo até isso por causa que em meio a uma prova que eu passei, né, eu sempre falo isso para a reverenda Lília, eu falo, Lília, a gente toma conhecimento da situação, mas a gente não tem dimensão, porque às vezes a gente fala, meu Deus, eu não vou suportar, né? Mas Deus está ali em todo o tempo nos dando o respaldo necessário para a gente vencer. E quando o Senhor nos chama, como Ele nos chamou, né? Existem situações contrárias que vai querer fazer a gente parar. Existem situações contrárias que vão vir de contra nossas vidas para que o plano do Senhor ele não se conclua na minha vida e na tua vida, né? Mas a palavra do Senhor diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então o primeiro livro, irmãos, é o livro de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Jeremias primeiro. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado pelo nome. Aleluia. Amém? Vamos ler, né? No livro de Jeremias 1, versículo 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Todos os irmãos aqui, eu creio que conhecem essa passagem, né? O Senhor, Ele estava ali falando com Jeremias, assim como Ele está falando hoje aqui comigo e com você, né? Então o Senhor, Ele nos conhece, irmãos, melhor do que nós mesmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra fala, olha, antes que te formasse no ventre, né? Antes nós não estávamos nem formados no ventre das nossas mães, e o Senhor, Ele já conhecia todas as coisas, Ele já me conhecia, Ele já te conhecia, Ele já tinha algo preparado para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, assim, aí às vezes a gente fala assim, né? Quem é mãe, quem é pai, fala, nossa, olha, eu estou grávida, eu estou esperando um filho, né? Nossa, meu filho, eu vou pôr ele num curso, quero pôr ele na faculdade. Isso são os planos nossos, seres humanos. Mas o Senhor fala que antes de nós nos formarmos, né? O Senhor, Ele já tinha um plano para mim e para a tua vida. Então não é por um acaso que você está aqui hoje, não é por um acaso que eu estou aqui hoje, porque eu e você já tínhamos sido separados para o Senhor antes de nós sermos formados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala assim, olha, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Louvado seja o nome do Senhor, né? E
Isaías 43. Oh, glória a Deus. Aleluia a Deus. Oh, maravilha a Deus. Bendito, louvado, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Isaías 43, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha o que Deus está falando para nós, ó. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? E o Senhor, quando ele fala aqui, ó, no livro de Isaías, ele fala assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, né? Irmãos, anteriormente nós falamos, né, da situação que foi antes de sermos gerados na madre. Aí agora nós estamos falando de uma situação, de uma criação do Senhor. Nós somos criação do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós já ouvimos falar que quando nós falamos de Jacó e quando nós falamos de Israel, são a mesma pessoa, mas com duas situações, dois diferenciais, né? A gente já ouviu muitas das vezes falar que Jacó era tido como o quê? O enganador, não é isso? O nome de Jacó, não é isso, igreja? Né? Mas o Senhor fala assim, olha, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, né? E que te formou, ó Israel. Então, irmãos, o Senhor, ele conhece a minha deficiência, ele conhece a sua deficiência. Só que quando ele nos chama para nós sermos transformados, para nós sermos diferentes, para nós não sermos mais como a velha criatura, mas ele nos dá um nome novo, para que eu e você seja transformado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala, olha, é o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, primeiro veio a criatura, e depois sobre essa criatura veio a formação. Louvado seja o nome do Senhor. E essa formação veio da parte do Senhor, e ela tem feito presente na minha e na tua vida, porque o fato de nós estarmos na casa do Senhor é para que todo dia a palavra dele venha falar conosco, para nós nos tornarmos melhores, para sermos em todo o tempo transformados pela palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala assim, ó: chamei-te pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele me levou a lembrar daquela cena, porque aí eu fecho os olhos ali lá dentro, a situação, né, em que Jacó, né, ali Jacó começou a lutar com o anjo, né? Jacó começou a lutar com o anjo, né, porque ele queria ser abençoado, né? E na nossa luta também é constante, porque nós chegamos na casa do Senhor, nós falamos: Senhor, vem me moldar, Senhor, vem me mudar, me
Que era Misael. Quem lembra os nomes? Alguém lembra os nomes? Azarias e Misael, Azarias e lembra, irmão Thiago? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu também esqueci, mas era o nome deles, né? Vocês vão entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Eles tinham um nome lá em Judá, né? E quando eles foram levados para a Babilônia, né, lá foi dado outro nome para ele. Mas, irmãos, a nossa identidade é uma só. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa identidade é uma só. E o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar desses três, né, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que foram os nomes babilônicos que foram dados para eles, né? Aí o Senhor me fez lembrar quando, né, Nabucodonosor fez aquela estátua de ouro, né, e falou que todo mundo tinha que se prostrar e adorar. E os irmãos conhecem essa passagem, né? Eles três não se prostraram, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí foi dito que era para tocar novamente as músicas, fazer mais barulho. Muitas das vezes a situação contrária vem querer nos intimidar para fazer com que eu e você venha se prostrar, né? Mas o Senhor, Ele me conhece, o Senhor, Ele te conhece, a nossa identidade é uma só, ninguém muda essa identidade, porque o Senhor, Ele já nos separou para algo maravilhoso, algo glorioso. E aí, irmãos, quando aqueles três jovens, né, foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que os homens que chegaram ali perto foram queimados. Eles foram lançados, mas a Bíblia diz que nenhuma chama, né, queimou, né, que eles não tinham cheiro de nada. E Nabucodonosor, olhando para a situação, vendo aqueles três jovens andando dentro da fornalha, né, Nabucodonosor disse o quê? Olha, vocês não jogaram três homens, porque eu estou vendo quatro, e o quatro é semelhante ao Filho de Deus, né? É um homem diferenciado. Então eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está sofrendo, mas eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus, Ele que te conhece, Ele que te conhece antes da tua formação, Ele não te deixa só nem um instante, Ele entra contigo dentro da fornalha, Ele entra contigo em toda e qualquer situação para mostrar que você é dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Maravilha, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Aí nós vamos ali, irmãos, no Salmo 32. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito, louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo 32, versículo 8. Porque, irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor, não é mais nós, não é mais a nossa vontade, né? Tem que ser a vontade do Senhor, né? E por isso nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que Ele venha trabalhar na nossa natureza, porque a nossa natureza é triste, né? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 32, versículo 8. Minha Bíblia diz assim, ó: o Senhor falando conosco: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Louvado
né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E com os olhos do Senhor Ele está atento às nossas vidas, às nossas necessidades, a toda situação. Só que Ele fala: olha, eu quero te instruir, eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te guiar com os meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí, irmãos, ali no meu canto, né? E eu li essa palavra e falei: mas Senhor, como assim guiar com os teus olhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. É olhar para o irmão e falar: irmão, eu me amo em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, eu quero que você seja uma bênção em nome de Jesus. Porque se eu olhar para um irmão, ou se eu olhar para a irmã e fingir, irmãos, não é os olhos do Senhor. Então, se nós queremos ser realmente a imagem e semelhança de Cristo, primeiro nós temos que entender o que Deus quer para nossas vidas, para que nós possamos ser transformados. Porque é que nem eu falei, irmãos, a nossa natureza é ruim. Não quero falar com ela, não quero falar com ele, né? Então aí, irmãos, se a gente der lugar para essas coisas, né? O que vai imperar dentro de nós, né? Porque quem nos chamou é o Senhor, e é Ele que quer nos dar a direção, é Ele que quer nos conduzir, é Ele que quer nos preparar, nos capacitar para algo grande para com as nossas vidas, mas não mais com o nosso olhar, mas com o olhar de Cristo, né? A gente tem uma referência muito forte dentro da Bíblia, né? Que a palavra do Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque era um homem cheio de misericórdia. Mas às vezes as pessoas, o ser humano, não sabe se tratar com misericórdia, né? E aonde fica Deus em tudo isso? Mas Deus, Ele quer trabalhar através da minha e da tua vida, né? Foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou, né? Quem sou eu para falar: não, irmão, você não serve, não, irmã, você não serve? Foi o Senhor que lhe chamou, né? E a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, né? Então uma hora a obra do Senhor vai acontecer, porque a obra é de Deus, e a obra é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que falar: Senhor, olha, esse aqui, né? E leva-me, conduz-me segundo a tua vontade. Eu sempre falo muito, né, do Pai Nosso que estás no céu, né? Então a gente está se dirigindo, levando a nossa oração a alguém muito superior. Aí a gente fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade do Senhor, a palavra dele diz que é boa, perfeita e agradável, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Maravilha, Deus. Agora nós vamos ler ali no livro de Salmos 34. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Salmos 34, versículo 12, diz assim, vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procure a paz e façam tudo para
alcançá-la. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu creio que muito dos irmãos também, né, os mais antigos principalmente, né, a gente, assim, era de um tempo, porque eu já estou com 55 anos, mas assim, eu vivenciei isso na época que eu ia para a igreja com a minha irmã, né, que minha irmã que me levava para a igreja. A gente vivenciou uma situação que quando nós íamos dar paz do Senhor para um irmão, ali a gente era tomado pelo Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje às vezes as pessoas mal pegam nas mãos do irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele quer mudar a nossa vida, né? Ele quer mudar tudo. Nós temos sim uma identidade, né? E essa identidade, irmãos, ela é conhecida nos céus e no inferno. E o diabo, nosso inimigo, Satanás, ele quer deturbar em todo o tempo essa identidade que ela é conhecida lá nos céus e no inferno. Quer fazer com que nós sejamos pessoas errôneas, pessoas atrapalhadas, pessoas más, mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer a diferença mediante a palavra, ser adornado pela palavra do Senhor para sermos diferenciados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor no versículo 14 fala assim, ó: afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para a gente adquirir essa paz dentro de nós, também não é fácil, porque se nós não quisermos mudar, como que nós vamos dizer que é o Espírito Santo do Senhor? Não tem como. Não se engana Deus. Deus, Ele conhece nós, né? Como que eu posso dar a paz do Senhor por o irmão Tiago? Aí depois eu chego aqui para o irmão Cláudio e falo assim: nossa, eu cumprimentei o irmão Tiago, né? Porque senão ia ficar feio, porque eu passei ali, ele estava ali. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, né? Nós temos realmente que ser uma família, né? Nós temos que ser realmente irmãos em Cristo, chorar com a tua dor e se alegrar com a tua alegria, né? Nós precisamos ser transformados verdadeiramente para fazer a diferença através do Espírito Santo do Senhor, não por nós, porque a nossa natureza é ruim. Mas se nós alimentarmos isso, como que a gente vai se esconder do Senhor, né? A Bíblia diz no livro de Jó, né, que Satanás foi até os céus, né? Aí lá Deus perguntou para ele: viste lá o meu servo Jó? Olha só, irmãos, que maravilha, né? Aí o diabo falou que os irmãos conhecem, né? Ah, eu vi, né? Mas ele é assim porque você é uma pessoa, né? Ele é assim porque você é uma pessoa. Permita que eu faça isso, permita que eu faça aquilo. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala, olha, em tudo dai glória, é porque é o Senhor que Ele está no controle até na tua porta, até na tua enfermidade, porque o momento chegará em que o nome do Senhor será glorificado.
Nós precisamos crer. Se a palavra do Senhor é a boca de Deus, é o Senhor falando conosco, nós precisamos entender, né? Porque que nem foi Deus falou aqui, olha, antes de você se formar eu já te conhecia, e tu és meu. Então, irmão, não deixe que a situação adversa, ela venha, né, querer te deturbar, né, fazer você se fazer de coitado, porque você e eu, nós não somos coitados, nós somos privilegiados por ter sido chamado, por ter sido escolhido por um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. O Senhor, Ele tem o poder de reverter um quadro na minha casa, na tua casa, na nossa família. O Senhor, Ele tem poder de fazer com que a doença caia por terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quer que eu e você entenda que hoje nós não somos mais quem era, nós não somos mais Jacó, hoje nós somos Israel, somos uma nação, somos um povo eleito, somos um povo separado, somos um povo diferenciado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, maravilha, Deus, graças a Deus. Salmos 2. Aleluia. Louvado pelo nome de Jesus. Glória a ti, Jesus. Os irmãos abrem o livro de Salmos, capítulo 2. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. No Salmos 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim para nós, ó. O rei diz: anunciarei que o Senhor afirmou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu me tornei o teu pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Né? Então o Senhor, Ele afirma hoje: olha, eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Eu cuido da tua situação. Mas eu não quero que você seja quem você era. Eu quero você transformado. Porque o que eu tenho para te entregar é muito maior do que você está vivendo hoje. Mas é preciso uma transformação genuína. É preciso você deixar que eu te conduza, para que todos possam ver a minha glória através da tua vida, para que você possa ser o referencial, para que você possa ser o farol para aqueles que estão na escuridão. Mas é necessário que eu conduza, porque eu sou teu pai. E pai, irmãos, com pai a gente não discute. Com pai a gente obedece, né? Então o que o Senhor quer de nós? Obediência. O que o Senhor Ele quer de nós? Uma mudança. O que o Senhor quer de nós? Uma transformação, né? Eu me lembro, irmãos, de uma passagem, eu não sei exatamente onde está, né? Onde Paulo, cheio do Espírito Santo do Senhor, transformado para a glória de Deus, né? Pregando, levando a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz assim, que o homem queria ser como Paulo, queria até comprar, né? Achando que ia, né, ter alguma barganha, né? Sobre aquela unção, aquele diferencial que estava sobre Paulo, né? Aí
a palavra do Senhor, porque o adversário, ele é conhecido, né? Nós todos conhecemos e sabemos que ele veio para matar, para roubar e para destruir, não é verdade? Então, irmãos, nós temos uma identidade, e essa identidade, quem conhece melhor do que nós mesmos, é o próprio Deus, que antes de nos formar, Ele já nos conhecia. Antes de nos formar, Ele já tinha preparado algo diferencial para a minha vida e para a tua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que querer fazer como um filho pródigo? Fugir daquilo que Deus tem, ficar comendo comida de porcos. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor é para mim e para você viver um diferencial. Não é para viver com uma vida errada, não é para viver na mentira, no engano. O Senhor, Ele já nos livrou disso, e vamos falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso verdadeiramente ser transformado nessa verdade. Senhor, me ajuda para que essa verdade flua dentro de mim como fonte de água viva, que é isso que a palavra fala, né? Mas nós precisamos tomar posse e falar: não, olha, porque irmãos, irmã, mas a senhora está pregando assim, é fácil. Mas irmãos, a Bíblia diz: olha, no mundo nós teremos aflições. E as aflições, ela faz o quê? Ela faz a gente desmotivar, ela faz a gente desanimar, ela faz a gente querer parar. Mas o Senhor fala assim, ó: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencerás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para viver o sobrenatural dEle de uma forma diferenciada, para que quando nós abrir a nossa boca, não seja mais nós, mas o Espírito Santo do Senhor falar através de nós, o Espírito Santo do Senhor agir através de nós, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo vem dEle para nossas vidas, e tudo é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tudo é para Ele, né? Já imaginou você chegar na sua casa está uma bagunça, aí você fala assim: não, pois hoje eu vou fazer diferente, né? Eu vou deixar isso aqui de uma forma que o Espírito Santo do Senhor queira entrar, queira ter a liberdade. Assim somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então vamos falar: Senhor, me ajuda a limpar, Senhor, me ajuda a tirar toda a impureza, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o Teu Espírito Santo para agir sobre minha vida, porque o que o Senhor tem para mim é muito maior. Louvado seja o nome do Senhor, né? E é isso, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós entendamos isso, né? Porque Ele nos conhece, mas Ele não nos lança fora. O Senhor, Ele sabe quem nós exatamente somos, mas Ele fala assim: olha, eu te chamei, eu te remi, eu te transformei, você é meu filho, eu sou teu pai, e o pai sempre quer o melhor para o filho, e nós precisamos fazer a nossa parte para tomar posse de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor aqui, irmãos, né? Mas tem um louvor aqui, irmãos, que eu até falei assim: eu vou separar esse louvor, porque
para nós, né, orarmos e adorarmos ao Senhor em meio a este louvor, né, nós adorarmos ao Senhor, porque o chamado do Senhor, irmãos, para mim e para a tua vida é diferenciado, mas não é para mim me vangloriar em nada, porque tudo é dele. Porque se nós olharmos para nós e falarmos quem somos nós não somos merecedores. Mas o olhar do Senhor é diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que entender que tudo é dele e tudo é para ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero que você dê o seu melhor nesta oração para o Senhor. Tá? Eu quero que você dê o seu melhor. Fala, olha, Senhor, às vezes eu não sei nem falar, mas, Senhor, tudo é para ti. Tudo é para que o teu nome seja glorificado. Me perdoa, Senhor. Mas, Senhor, contempla a minha vida de uma forma diferenciada. Me transforma, Senhor, como tu queres, para que eu possa ver a tua glória na minha casa, no meu serviço, na minha família, em todos esses lugares, Senhor. Eu vou passar por aflições, mas eu sei que tu estás comigo. Tu, Senhor, não me deixa um instante. Então muda-me, Senhor, para a glória do teu nome, porque, Senhor, tudo é para ti. Tudo, Senhor, é para ti. Toda a honra, toda a glória, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Isso. Maravilha, Deus. Tudo é para Deus. Tudo que nós temos, irmãos, até o privilégio de estar aqui hoje, é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é para ti, Jesus amado. Obrigada, Pai, pela tua palavra maravilhosa. Palavra de transformação, de mudança. Louvado seja o teu nome, Jesus, sobre todas as coisas. Faz, Senhor, a tua obra. Opera, Senhor, dos teus milagres, dos teus sinais nas nossas vidas, para que em tudo, ó Deus, nós possamos, Senhor, fazer a diferença, ser o teu diferencial, porque tudo é para ti, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Grande, Senhor, é o teu poder e a tua graça. Senhor, faz a tua obra sobre
Deus.